dentro do mercado. Aqui em Porto Alegre temos um dia nublado, feio, uma quarta-feira cinzenta, 9 horas e 55 minutos. Gostaria de verificar com os senhores como encontra-se o áudio e o vídeo para que então possamos dar prosseguimento às nossas observações. Como é que está o áudio? Como é que está o vídeo, pessoal? Por enquanto, nenhum retorno. Agora a gente tem um retorno do Smart e do Caetano Essel. Muito obrigado. Podemos, então, dar prosseguimento. Ok. Vamos lá. Pessoal, a gente está vendo o dólar, no momento, rompendo. Vamos colocar aqui o dólar. A gente está vendo o dólar trabalhando dentro de um triângulo simétrico no gráfico diário. Está um triângulo muito chato. Foram 3 dias de alta, seguidos de 3 dias de baixa, operando numa zona de congestão. Nos 60 minutos a gente vê exatamente o triângulo se formando. Tá? A gente está trabalhando no meio desse engruvinhado aí. Tá? A resistência mais próxima do dólar agora encontra-se na faixa de 3.514. Não está um momento fácil de operar o dólar enquanto ele estiver dentro desse triângulo, ele não está direcional. Isso dificulta as operações, isso dificulta qualquer tipo de desenho que a gente possa estar estruturando. Tá? Então, efetivamente falando, nós até dentro desse triângulo esperaríamos que o dólar fosse buscar, agora que ele rompeu esse marco Chris para cima, esse alvo aqui, perto de 3.510. Tá? Mas, novamente falando, operar dentro do triângulo fica um tanto quanto ousado, quanto tanto arriscado, e a resistência esperada no momento para dólar, para o dia de hoje, está em 3.510. Na ponta de suporte, obviamente, nós temos o suporte estabelecido na mínima do dia, em 3.471, e também temos um suporte estabelecido um pouco mais abaixo, em 3.469,50. Essas são as zonas de suporte esperadas para o dólar futuro ao longo do dia inteiro. Em relação ao índice futuro, pessoal, nós podemos observar o índice futuro depois de ter feito uma forte movimentação altista ontem, depois das 2h30 da tarde, devido àquela questão da Glaze Hoffman no Senado ter revisto a ideia do imposto em cima do juros de capital próprio, e isso fez com que o setor de bancos, Itaú, Banco do Brasil e o principal setor do mercado brasileiro hoje, que é o setor bancário, tivesse dado uma forte movimentação para cima. Hoje a gente vê já um gap de baixa, uma primeira hora baixista, tá? Que vai tentar, no mínimo, testar a mínima dessa região de 47.629, que é a região onde os compradores se apresentaram no dia de ontem. Se acontecer esse teste, nós podemos esperar que esta barra enorme aqui desenhada, e que foi desenhada com um forte volume, que ela tenha a sua mínima defendida. O que eu quero dizer com mínima defendida? Todo mundo que assumiu posições ontem nessa forte movimentação de alta não pretende ser estopado, não gostaria de ser estopado. E, portanto, a aproximação de preços nesta região deve trazer os compradores que vão tentar evitar que o preço perca esta mínima. E, portanto, aqui nessa região, dentro do índice futuro, nós podemos esperar que haja algum tipo de pressão compradora que produza sombras inferiores nessa região especificamente falando. Se nós formarmos um candle de reversão com uma sombra inferior eventualmente aqui e depois rompermos, isso pode ser realmente o desenho de um duplo fundo que eventualmente poderia até ser operado enquanto padrão. Tá? Dentro do gráfico diário, nós estamos vendo realmente o índice futuro num candle de reversão que foi feito com uma estrela ontem. De fato, o Larry Williams chamaria o candle de ontem como um blast off. O Larry Williams costuma dizer que blast offs são candles que prenunciam fortes movimentações. Ele não diz se é para cima ou para baixo, apenas candles amplos. Ele diz que toda vez que nós temos um candle como este, no máximo 1 ou 2 dias após, nós teremos um candle muito amplo. Ele chamaria isso aqui de um blast off. Tá? Ele também chamaria esse aqui de um blast off. Né? Ontem,
por ele teria sido um blast-off. Aqui é um blast-off, com forte movimentação depois. Aqui é um outro blast-off, com uma forte movimentação de alta no dia seguinte. Mais um blast-off aqui, com uma forte movimentação de alta no dia seguinte. O conceito de blast-off, e ele entende isso, aqui é um blast-off, outro blast-off e uma forte explosão para cima. Ele entende que o mercado, o Larry Williams, ele entende que o mercado trabalha numa alternância de volatilidade. Contração de volatilidade, expansão de volatilidade. Contração de volatilidade, expansão de volatilidade. Então, quando ele observa um candle como esse, ele diz que a volatilidade do mercado está contraindo. E ele diz que essa contração de volatilidade ela tem um objetivo específico, qual seja, realmente produzir uma forte movimentação altista ou uma forte movimentação baixista. Ou seja, um esticar de pernas. Tá? E esse esticar de pernas, basicamente, tem como objetivo, então, aumentar rapidamente a volatilidade do mercado. Tá? Participante Obi-Wan comenta que também temos um blast-off no dólar hoje, nos 15 minutos. É que assim, o blast-off ele é um padrão que é mais utilizado para candles, ele está se referindo a isso aqui, é um padrão mais utilizado para candles diários. Tá? Ou seja, uma contração de volatilidade no diário para uma posterior volatilidade maior do diário. Tá? Então, eu não utilizaria isso para candles de intradia. Tá? Mas o conceito é mais realmente para candles diários. Tá? Inclusive, a gente pode até mesmo treinar o bolsa financeira para procurar por blast-offs, né? e procurar localizá-los. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, usar o bolsa para localizar blast-offs e daí ficar atento a uma eventual movimentação mais forte que aquele papel produza naquele dia. Tá? O que é o blast-off especificamente falando? Bom, o Larry Williams ele nunca tinha apresentado a fórmula do blast-off. Era uma fórmula que ele mantinha em segredo, basicamente. Tá? Era uma fórmula que ele mantinha escondida de todo mundo. Na semana do trader que ele veio aqui apresentar, foi a primeira vez que ele apresentou a fórmula do blast-off. Tá? E daí ele explicou o que era o blast-off dele. Tá? Basicamente, ele considera um blast-off quando tu tens a distância entre a abertura e o fechamento correspondendo a menos de 20% da amplitude entre a máxima e a mínima do dia. Então, como a gente tem aqui um candle que ontem a abertura e o fechamento é menos de 20% da amplitude entre a distância da máxima e mínima do dia, então isso aqui configura um blast-off e isso prenunciaria algum tipo de movimentação mais intensa para os próximos dias. Ok? Então esse é o conceito do blast-off em si. Eu sempre gosto de começar meus bate-papos de abertura apresentando táticas, teorias. Eu acho que isso é muito mais importante do que falar sobre dicas. Mas agora vamos falar sobre situações de mercado atuais. O BGI-FUT, boi gordo, tá? Por sua vez, vem operando dentro de uma tendência de alta. São topos e fundos ascendentes, com médias móveis subindo, o que traduz que não há, por enquanto, nenhuma indicação de necessidade de sair das posições. Uma posição foi assumida na ruptura da máxima do candle que encostou na média móvel de 20 pela primeira vez, ponto contínuo, primeira visita. Segunda posição foi assumida quando fizemos esse Dunningham de alta e rompemos a máxima. Poderíamos ter assumido mais uma posição quando formou este outro Dunningham de alta que rompeu a máxima. E neste caso, então, traremos o stop dessas três posições para a mínima do Dunningham de alta, 146,10, e já não temos mais risco nesta operação. Se nós formos estruturar especificamente o alvo do ponto contínuo primeira visita, fica sendo basicamente essa amplitude para cima. O alvo já está muito próximo de ser atingido, 147,90 para a primeira posição. O alvo da segunda posição, que é basicamente o Dunningham de alta para cima, é 161% para cima. Também foi atingido recentemente, 149,59. Tá? Mas eu tenho um alvo mais importante aqui, na minha opinião, 150, que é o alvo que eu estou tentando buscar. Na verdade, estou tentando buscar aqui em 148, vou tentar realizar alguma coisa, depois em 150 o resto. Tá? Pergunta do Caetano, se eu não estou mais utilizando a Tilson T3. Sim, eu utilizo bastante ela ainda para estabelecimento de situações sobrecompradas e sobrevendidas, especialmente em dólar e índice futuro, mas recentemente eu não tenho observado nenhum cenário nesse sentido e, portanto, não tem me chamado a atenção. Está aqui a Tilson T3. Ó. Deixa eu colocar ela um pouquinho mais grossa. Eu gosto muito dessa referência, mas a gente vê que o dólar futuro está encostado nela.
a gente vê que o próprio índice futuro também está encostado nela, então não aconteceu nenhum tipo de desenlace em relação a essas duas situações. Petrobras também encostada nela, Vale 5. Vale 5 abrindo num gap de baixa. Tá? A gente já tem alguns papéis abrindo agora no mercado. Vamos dar uma olhada nos diferentes ativos, para que a gente possa então estar estruturando nossas coisas. Vamos olhar o índice futuro ali. Índice futuro, por enquanto, ainda no 15 minutos, tentando respeitar aquela zona que eu mencionei de pressão compradora. Tá? Vamos olhar. Pergunta do Photon. O Blastoff não seria qualquer estrela ou doji? Usualmente os dojis podem ser Blastoffs, mas tu pode ter um doji, por exemplo, esse aqui é um doji? Sim. A amplitude aqui corresponde a 20%? Talvez não. Então nem sempre um doji é um Blastoff. Tá? Nem sempre. Tá. O doji sim, a estrela não. Perdão. Então o doji usualmente vai ser um Blastoff, geralmente. Uma estrela eventualmente pode não ser um Blastoff se as sombras forem muito estreitas, se as sombras forem muito diminutas. Tá? Bom, vamos olhar aqui o milho. CCM FUT. CCM FUT vem dentro de uma tendência de alta, são topos e fundos ascendentes. Ele fez um recuo, então dentro da tendência de alta ele está numa perna de baixa. Então o mercado ele pode ser dividido basicamente em dois tipos de perna. Perna de alta e perna de baixa. Então isso aqui é uma perna de baixa dentro de uma tendência de baixa. Isso aqui é uma perna de alta dentro de uma tendência de baixa. Isso aqui é uma perna de baixa ainda dentro de uma tendência de baixa. Isso aqui é uma perna de alta ainda dentro de uma tendência agora indefinida porque esse fundo está mais alto que o fundo prévio. Isso aqui é uma perna de baixa dentro de uma tendência indefinida. E agora aqui, com o rompimento desse pivô de alta, estabelece uma perna de alta dentro agora de uma tendência de alta, perna de baixa dentro de uma tendência de alta, perna de alta dentro de uma tendência de alta, perna de baixa dentro de uma tendência de alta, perna de alta dentro de uma tendência de alta, e agora estamos observando uma perna de baixa dentro de uma tendência de alta. Quando é o melhor ponto para se pensar em comprar um papel dentro do modelo que eu costumo utilizar? O final de uma perna de baixa dentro de uma tendência de alta. Se nós estamos dentro de uma tendência de alta e nós temos uma perna de baixa, como está acontecendo, eu estou procurando pelo final dela. Bom, o final dela basicamente acontece de duas formas. Ou quando aparece um Dunningham de alta, que seria uma alternativa, e aí rompe a máxima, certo? Ou quando nós temos a simples ruptura da máxima do candle prévio, se este candle tem a sua mínima abaixo da mínima dos dois candles anteriores, utilizando o modelo do Dave Landry de entrada. Tá? Então, aqui poderia ter eventualmente uma possível entrada dentro do milho para mim. Neste caso, o stop ficaria abaixo deste fundo, porque isso não poderia ser perdido, senão reverteria a tendência. E o alvo seria, no mínimo, o topo prévio, porque a tendência de alta usualmente busca essa situação aqui. Comentários do Midaíba. Resumindo para a Carolina, o Blastoff é um dojizão. É mais ou menos isso. É que se tu falar em dojizão, aí necessariamente a abertura tem que ser igual ao fechamento. Mas às vezes tem Blastoffs que a abertura não é igual ao fechamento. Por exemplo, esse aqui é um Blastoff, mas não é um doji. Entendeu? Então, aqui é um Blastoff, mas não é um doji. Esse candle aqui. Então, é uma forma de resumir, mas não é uma forma absolutamente perfeita. Tá? Bom, então, milho é isso. Eu estou esperando romper para poder tomar posições e aumentar minhas posições compradas no milho. Boi, eu já comentei que eu já estou comprado no boi. O que mais? Bom, vamos olhar os diferentes papéis. Antes, vamos responder algumas perguntas. Participantes Smart Traders, mas existe treinamento específico na LS sobre como configurar a MetaTrader para backtest em seus modelos? Obrigado. O pessoal da MetaRobôs está desenvolvendo isso, o Rafael está desenvolvendo isso daí. Tá? Comentário do trader. Stormer, não seria interessante considerar também
que o mais importante é a tendência, suporte, resistência e volume. Então o blast-off é realmente muito relevante num recuo após uma tendência de alta com muito volume, mas um blast-off numa tendência de baixa pode não indicar nada, grato. Acho extremamente interessante, trader, a gente associar o conceito do blast-off com basicamente a tendência. Então, por exemplo, se eu tenho uma tendência de baixa, o mercado vem fazendo recuos. E aí dentro desse recuo, eu tenho uma perna de alta. E aí nesta perna de alta, dentro da tendência de baixa, forma-se um blast-off, isso me chama atenção. Por quê? Porque é uma enorme probabilidade do próximo candle ser um mega candle de queda. E eu posso estar operando essa venda. Na ponta da compra, se eu tenho um papel em tendência de alta, por exemplo, como o milho, e eu tivesse formado um blast-off, depois numa perna de baixa, eu teria que estar muito atento a uma possível compra para poder faturar um belo movimento ascendente. Tá? Então, a gente pode e deve utilizar o conceito de blast-off, assim como a gente pode usar o conceito de inside bar, né, dentro das tendências, para utilizá-los a nosso favor. Tá? Vamos olhar aqui, por exemplo. Se tem uma coisa que chame a atenção exatamente nesse sentido. Alguma coisa que ilustre exatamente esse modelo. É que a maior parte dos candles de ontem foram candles mais amplos devido à movimentação forte que o mercado fez, né? Então acho difícil que a gente ache aqui uma coisa exatamente dentro desta situação. Mas não custa dar uma procurada. Eu estou com o meu bolso desligado aqui. Ó, CVCB3 fez um blast-off. Isso aqui é um blast-off. A tendência é de baixa. O ideal é que fosse uma tendência de alta. Se fosse uma tendência de alta, seria muito mais atraente. Pergunta do parceiro Alexandre sobre o gap em BBS3. Vamos lá olhar. A gente não teve um gap muito importante, assim, tá? Se a gente considerar a distância em relação ao preço de fechamento de ontem, aí é um gap importante. Né? Isso aqui geralmente pode ser um trade muito interessante para traders mais agressivos, porque o stop está curto, o stop está abaixo de 18,79 e o alvo é o fechamento, a linha d'água. Né? Então muitos traders usam esses primeiros minutos do dia para tomar posição. Claro que não agora, não temos nem 5 minutos ainda. Mas alguns traders mais agressivos tomam posição aqui, nesse momento atual, trade bem violento, porque está em cima da mínima do dia de ontem, stop curto, abaixo de 18,79, especialmente se romper a máxima desses 5 minutos, e tenta levar o fechamento do gap para o alvo. A gente tem uma relação aqui muito boa, relação de 2,85 para 1,60, é uma alternativa factível operacional. Tá? O índice futuro agora testa exatamente a mínima daquela barra enorme comentada do dia de ontem. Bem importante isso. Vamos olhar aqui. Pergunta do Sevenka. Vlad, venda no índice abaixo de 47,730? É um primeiro movimento que aconteceu aqui, com a perda de 47,730, é o primeiro movimento do Leandro. Tá? A gente tem um suporte imediatamente abaixo, que é aqui, 47,450. Tá? Então, o alvo teria que ser relativamente curto aqui, tá? Pelo menos para uma realização parcial, mas o movimento, o setup foi configurado e foi acionado. Tá? Participante... João, na última semana aconteceu um rally no final do pregão. A primeira por causa da notícia do rebaixamento da nota do Brasil, agora é sem anúncio. Esses anúncios não deveriam ter sido feitos após o pregão fechasse? Não é meio estranho isso? Não seria o ideal que anúncios tão importantes acontecessem no meio do pregão, né? Isso é um tanto quanto questionável. Participante Alexandre, professor, MRV3 e a BEV3. Obrigado. A BEV3 é um papel que opera dentro de um retângulo do gráfico diário. Esse retângulo tem uma resistência em 19,86, podemos dizer, e suportes estabelecidos em
Vamos colocar aqui em 18,36. Essa é a região de retângulo que ela vem operando. Tá? Então aqui tem compradores e aqui tem vendedores. Tá? Nós estamos numa região em que os compradores tendem a se aproximar, tendem a entrar dentro da BEV. Tá? Então aqui compradores estão tomando suas posições, colocando seus stops provavelmente abaixo dessa mínima aqui em R$18, número redondo, tentando levar a posição até 19,86. Tá? E ficar trabalhando esse basquete, como se diz. Tá? No momento atual, ontem, a gente fez um candle muito grande e muito abrupto, com uma longa sombra superior, o que é algo um tanto quanto ruim. Quando a gente entra nos 60 minutos, a gente vê que depois desse candle enorme, a gente fez o recuo. E novamente falando, as instituições que compraram essa mega barra, elas vão tentar defender os seus stops, elas não querem que a BEV caia abaixo de 18,46. O que a gente está observando aqui pode ser realmente apenas um pullback dessa LTB rompida. E se for isso, efetivamente falando, poderia ser até um timing de entrada para traders mais agressivos. Traders um pouco mais conservadores esperariam a ruptura da máxima da primeira hora para cima, então tomariam posições com o stop abaixo da mínima do dia. Tá? E daí levariam a posição de preferência para 19,86, que é o topo anterior. Tá? Então eu estou achando a BEV realmente muito interessante. MRV3 está perdendo uma zona de suporte dentro de uma tendência de baixa. MRV3 acionou um Dunningham de baixa dentro de uma tendência de baixa, o que por sua vez aciona inclusive uma ponta de venda. Tá? Essa ponta de venda foi estabelecida na perda de 6,69. Tá? Então a venda teria sido feita na perda de 6,68. O stop dessa venda pelo Dunningham de baixa dentro da tendência de baixa deve ficar acima de 7,14 e o alvo dessa operação deveria ser no mínimo 100% para baixo, idealmente 161% para baixo, em 5,97. A gente tem realmente suportes mais importantes aparecendo aqui um pouco antes, em região de 6,11. Pergunta do Gustavo sobre a leitura de Klabin 11. Klabin 11. Klabin 11, dentro do setor de celulose, é um dos papéis mais fortes do mercado. Na verdade, o setor de celulose como um todo é o papel mais forte, é o setor mais forte do mercado hoje. Está numa tendência de alta. Nessa tendência de alta, fez o recuo, ou seja, fez a perna de baixa. Dentro da perna de baixa, constituiu uma realização frustrada de compra e rompeu 21,01 recentemente. Isso acionou uma tomada de posição pelo modelo realização frustrada. O stop dessa operação fica abaixo de R$20. Então, é um stop de R$1. E o alvo da operação é no mínimo R$1 para cima. O alvo fica sendo R$22, o alvo principal deste trade. Tá? No momento atual, encontra-se abaixo do ponto inicial de entrada, o que permitiria para traders mais agressivos buscar algum ponto eventual de nova posição. Aqui eu não tenho, por enquanto, algum candle, mas eu poderia esperar um Dunningham de alta nos 60 minutos, ou algum candle de reversão nos 60 minutos, para então poder estar aumentando posições compradas em Klabin 11. Por enquanto, já que Klabin 11 segue numa tendência de alta, todas as movimentações, todos os desenhos têm que ser altistas, têm que ser bullish, têm que ser compradores mais do que vendedores. Tricolor do Pampas pergunta sobre o SUSB 5 pelo ponto contínuo pela visita. Lhe parece interessante no diário ou não? SUSB 5 opera dentro de um ponto contínuo. No semanal a gente vê que é uma forte tendência de alta. Essa tendência de alta bateu na média móvel de 9 semanas, ao mesmo tempo no topo anterior rompido, tá? O que significa que o papel realmente está muito forte, o setor está muito forte. Eu considero isso aqui tudo como um triângulo invertido rompido para cima, isso aqui sendo um movimento de pullback, tá? Feito o pullback com um blast-off, então a gente está vendo um blast-off acontecer aqui, é importante a gente mencionar isso. Isso é um blast-off no diário, o dia de ontem, e nós estamos rompendo esse blast-off para cima exatamente agora. Tá? Esse rompimento está acontecendo no momento, com forte volume projetado. Então, respondendo ao Tricolor dos Pampas, isso é uma entrada pelo modelo do blast-off do Larry Williams, tomada de posição em 16,79, o stop ficaria abaixo de 16,23 e o Larry Williams projeta no mínimo 2 vezes a amplitude do blast-off para cima como alvo, o que daria o topo anterior ali perto de 18,12. Então, efetivamente falando, esse é um trade eventualmente bastante atraente. A forma como eu operaria ele basicamente seria esperar a ruptura da máxima dos primeiros 15 minutos do dia. Quando isso acontecer, assuma a posição dentro de SUSB 5. Tá? Legal. Pergunta do participante Skywalker sobre FIB3.
um semanal. FIB3 também é um dos papéis mais fortes em termos de força relativa no mercado, talvez o mais forte, eu diria. Fez uma barra única vermelha na semana passada. Se rompermos 49,80, todo mundo que vendeu na semana passada se arrepende, estopa e empurra o mercado mais para cima. O papel vem numa forte tendência de alta, são topos e fundos ascendentes. Eu diria que é um dos poucos papéis dentro do mercado que poderia e deveria estar se pensando em operar na ponta da compra. Enquanto isso, o índice futuro está indo perder a mínima, mais do que isso, está indo bater na mínima de ontem, atingindo 47.450 pontos. É importante comentarmos esta situação. Se aproximando de uma zona de suporte. Muito bem. No semanal, então, nós vemos a FIB muito interessante. No diário, nós vemos ela batendo no topo anterior, sentindo um pouco a resistência. Se conseguir romper esse topo, fica livre para aspirar novos topos mais altos ainda. Parecido de Cláudio, tá? Eu poderia comentar a Petro 4? Obrigado. Claro, Cláudio, vamos dar uma olhada aqui. Petro 4 vem operando dentro de uma tendência de baixa, são topos e fundos descendentes, com médias móveis caindo. Se aproximou de uma zona de primeiro suporte, que é 8,86, tá? Mas efetivamente falando, o papel não oferece no momento nenhum tipo de entrada muito segura, tá? Pelo menos não na ponta da compra, nem tampouco na ponta da venda, nós estamos afastados da média móvel de 20. No momento eu esperei que o papel fizesse algum tipo de repique, se aproximando da média móvel, para que então eu pudesse trabalhar alguma operação de venda. Eu tenho que estar buscando mais vendas do que compras dentro da Petrobras. Tá? Então eu esperaria algum tipo de movimentação até essa região aqui, 9,50, para que ali eu pudesse estar produzindo algum tipo de operação de venda. No momento, operações de compra são extremamente arriscadas, são operações contra a tendência e, portanto, desaconselháveis do ponto de vista de segurança e do ponto de vista de saúde. Tá? Muito bem. Vamos olhar outros papéis que eventualmente estejam fortes no dia de hoje. A gente tem basicamente na ponta de força Marco Polo, em cima de um suporte dado pelo fundo prévio, fundo de março, formando um candle forte hoje. Temos um candle um pouco mais forte BTLW3, temos Randon conseguindo repicar para tentar ver se o fundo prévio perdido vai funcionar como resistência ou não. Mas a maior parte... SUSB, esse é um dos papéis que me chama bastante atenção. Se romper a massa dos 15 minutos, pode inclusive gerar uma tomada de posição. Muito atento a SUSB 5 no dia de hoje. Acho que é um dos poucos swing trades na ponta da compra mais interessantes. CEMIG, também forte, tentando formar algum tipo de fundo. Se rompermos essa região aqui, que é 9,46, CEMIG vai estar formando um pivô de alta. Ao mesmo tempo, o Mark Crisp. O Mark Crisp, então, preconizaria uma tomada de posição na ruptura de 9,47. O stop ficando abaixo de 8,95. E o alvo da operação sendo 10,25. Pergunta do Alfredo, gentileza, comentário Embraer. Claro, Alfredo, vamos dar uma olhada aqui, tudo bem? Embraer está numa zona de suporte muito importante, dada por uma linha de tendência de alta e ao mesmo tempo pelos fundos prévios. Né? Fundos testados em maio, em junho, em julho, em agosto. Tá? Nós batemos nesta região, abrimos num gap de baixo. Veja que aconteceu uma movimentação de alta, um movimento esperado mais provável aqui do ponto de vista de retângulo, seria que o mercado voltasse, a Embraer voltasse a testar no mínimo a região de 25,07. Do ponto de vista de trade, a relação risco-benefício fica bastante atraente. A forma de operar aqui são duas, basicamente. O sujeito pode ser um pouco mais agressivo, que nem eu fui, e tomar no rompimento da máxima do candle de 15 minutos, com o stop na mínima, ou eventualmente esperar a formação de um candle altista nos 60 minutos e esperar o rompimento da massa da primeira hora para então colocar o stop na mínima do dia e tentar levar o trade até o topo anterior em R$25. Mas realmente está bastante importante a movimentação de Embraer, visto que ela está nessa zona de suporte bem legal. Tá? A gente está vendo o índice futuro agora bater numa região importante, tá? Bem importante eu diria, uma região de suporte, tá? Uma região em que os traders usualmente acabam se apresentando.
fiz uma comprinha super leve aqui. Tá? O stop abaixo da mínima do dia. Tá? E tentar levar o alvo até o topo aqui. Se conseguir isso, é uma operação que vale a pena. Vou tentar buscar 1.000 pontos para um stop de 160 pontos. Tá? Bastante foto. O Banco do Brasil já teve 3 candles fora da banda no gráfico de 15 minutos. Veja que o Banco do Brasil abre num gap de baixa, perde a mínima do dia, fora uma soma inferior. Efetivamente falando, se rompermos essa máxima, todo mundo que vendeu nesse candle vai se arrepender, e aí o fechamento do gap fica muito bom. É por isso que eu gosto de esperar pelo menos a formação dos primeiros 15 minutos. Tá? O movimento da primeira meia hora geralmente é muito errático. E se a gente observar isso acontecendo agora, o rompimento dessa região aqui dos 15 minutos, nós podemos ter um belíssimo trade sendo executado aqui, um belíssimo day trade sendo executado aqui no Banco do Brasil. Mas isso apenas na ruptura de 19,07, pessoal. Muito bem, 30 minutos então do nosso bate-papo de abertura. Vamos ver se tem mais alguma coisa chamando a atenção na ponta da venda. A gente tem alguns papéis em forte movimentação baixista, SLED com menos 7%, coitado da SLED, estão batendo nela mais do que numa vaca numa horta. Banco do Brasil com menos 4%, importante também, movimentação baixista. PSSA3 também, forte movimentação de baixa, menos 3%. Bradesco com menos 2,51 por enquanto. Tá. Então a gente está vendo realmente o mercado com uma pressão de compra bem importante através desse gap de baixa que aconteceu aí. Vamos ver se essa pressão de venda vai continuar ao longo dos próximos minutos, se vai conseguir produzir a perda da mínima da primeira meia hora do dia. Se isso acontecer, isso estabelece um viés completamente baixista para o resto do dia inteiro. Ok? Pergunta do Gustavo: seria correto afirmar que Klabin fez um blast-off? Klabin 11? Provavelmente sim. Teria que ver se essa diferença aqui é 20%, menos de 20% da amplitude da massa mínima, mas é bem provável que tenha feito sim. Tá? Um bom dia de trades para todos vocês, tudo de bom. Espero que vocês consigam realizar seus trades dentro exatamente do plano que vocês gostam de trabalhar. Até mais, um abraço, daqui a pouco o Vlad entra no LS Live.